Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Deixa eu chamar aqui minha convidada do dia. Boa noite, boa noite. Quem for chegando vai me dizendo como é que tá o som, por favor. Minha convidada já está na área. Já aceitei. Boa noite para quem for chegando. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Lila, terapeuta energética. Trabalho com as técnicas Reiki, Pranic Healing e Theta Healing. Essa live aqui eu chamo de papo energético, que é o momento onde eu convido uma pessoa que tenha a acrescentar alguma informação que de alguma maneira se conecta com o que eu faço. E a minha convidada aqui hoje tem muita coisa legal para falar para vocês. Deixa ela entrar aqui para a gente começar. Aê! Seja bem-vinda! Oiê, Tudo bem, querida? tudo bom? Tô Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? ajeitando. Tá legal? Tô te ouvindo bem, tô te vendo. Acho que vai dar certo. Você me ouve bem também? Com certeza, sim, tá ótimo. O som, a imagem também tá perfeita. Eu estava me apresentando aqui para o pessoal, né? Essa é minha convidada maravilhosa, Débora Andrade. Gatona, fala aí para a galera o que você faz, conta um pouquinho das tuas formações, por favor. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada, né? Primeiro, obrigada pelo convite. E tô super feliz de estar aqui, da gente bater esse papo. Bom, começando no começo, né? Minha formação acadêmica, né, é em direito, atuei como advogada por muitos anos no mercado financeiro, mas sempre estive ali, né, em busca de me entender, de me conhecer, muitas dificuldades ali, né, com a turbulência emocional e mental, né, então fui sempre indo atrás do, do meu autoconhecimento mesmo, né? E aí isso foi me levando para terapia, yoga, enfim, algumas práticas aí, né? Que nos apoiam nesse lugar. E até que, enfim, eu conheci primeiramente a comunicação não violenta e depois entrei em contato com o mindfulness, né? E aí um campo assim gigante se abriu na minha frente e, e eu me encantei, assim, né? Especialmente pela prática de mindfulness. E aí fui fazer uma formação para me tornar instrutora de mindfulness, é uma formação internacional. Bebi ali direto da fonte, né? Que é a doutora Tamara Russell, que desenhou aí, né, um protocolo inovador de mindfulness no modelo neurocognitivo. E então hoje daí eu escolhi, né, fazer uma transição de carreira e hoje então não atuo mais como advogada e estou iniciando, né, começando aí a me colocar para compartilhar todo esse aprendizado e essas práticas que tanto vem me ajudando, né, com outras pessoas. Então, acho que brevemente, né, bem brevemente, é isso. Eu
eu acho muito legal que, assim, existe um movimento de desacelerar muito grande, principalmente da pandemia para cá, né? Eu acho que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, mas a pandemia trouxe uma consciência de que a maioria de nós vinha num ritmo muito enlouquecedor e que a gente não estava desfrutando da vida. E pior do que não estar desfrutando é a gente viver de um modo que a gente não curte a vida, não tem o mínimo de prazer. A vida não é só trabalhar e pagar boleto, né? Não adianta a gente conseguir construir um ótimo patrimônio se a gente não tem tempo de sentar e olhar para o mar ou ver o céu como tá, né? E eu percebo que cada vez mais pessoas do meio jurídico, engraçado, né? Eu também sou advogada, mas eu já até esqueço dessa parte na minha apresentação. No início eu nem toquei nesse assunto, eu vim direto com foco na terapia, né? Então, nós duas aqui viemos não da mesma especialização dentro do direito, eu trabalhava com direito imobiliário, mas é muito isso, né? A gente fica naquela sobrecarga mental e muitas vezes, dependendo do ritmo de trabalho que a gente emprega, que a nossa vida demanda, a gente se desconecta de si. E aí, o mindfulness, e aqui na minha área eu chamo de meditação, eu não uso o termo chique, é uma ferramenta gratuita, simples, que pode trazer benefícios sensacionais para todo e qualquer tipo de pessoa, né? Fala um pouquinho sobre isso, Dé, por favor. Sil, é muito legal, assim, né, você trazer esse ponto, assim, do desacelerar, porque até eu acabei não falando aqui na minha apresentação, mas acho que hoje... Oi, Júlio! Hoje eu me vejo, assim, né, e tenho começado a me apresentar dessa forma, assim, né, que acho que hoje o que eu mais prezo, assim, claro que tem as formações e tudo mais que dão embasamento para o nosso servir, né? Mas hoje, como eu me vejo, assim, é uma caminhante de uma jornada desacelerada, onde eu busco experiências que me tragam presença, conexão, consciência, intencionalidade e afetos, né? Verdadeiros. Porque eu acho que quando a gente vive só nesse automático, né? A gente vai realmente se perdendo muito da gente, só buscando atender ali as demandas e tarefas, e realmente a gente se perde da gente, e a gente também muitas vezes nem consegue se entregar ali para uma conexão com o outro. Então, eu, inclusive, assim, né, essa minha escolha por deixar, né, a área jurídica veio, assim, de eu ir me percebendo desconectada daquilo. Foi uma escolha feita, mas que em algum momento ali eu me dei conta de que não estava fazendo sentido. Não era só trabalho, né? Enfim, todo um contexto aí, né, de vida, mas eu fui me percebendo, e então a minha busca também foi indo nesse lugar, assim, do que faz sentido para mim, e tudo mais. E o mindfulness, né, a gente pode até conversar um pouco sobre essa questão de meditação e mindfulness, né, tem Existe uma diferença ou é só a nomenclatura? Então, é interessante, né, porque assim, quando as pessoas, acho que a maioria talvez, né, das pessoas que pensam em meditação já vem, talvez, né, aquela ideia dos monges no alto da montanha, daquele lugar, né, assim, cheio de plantas em volta, e a pessoa ali plena, em paz interior e chegando na iluminação, né? E ok, né? Nada contra quem escolhe isso, né? Mas acho que grande parte de nós não vive nessa realidade, né? E também quando a gente pensa em meditação,
tem muito do lugar que vem dessas tradições mais orientais, né? Então, de práticas que talvez tenham uma conexão com a espiritualidade, com você, enfim, e buscando essa transcendência, né, do ego e tudo mais. Quando eu aqui, né, estiver falando sobre a prática de mindfulness, quando a gente está fazendo uma prática formal, digamos assim, então eu vou fazer uma prática do treino atencional de mindfulness, eu vou sentar e vou provavelmente estar ali de olhos fechados, então quem me vê pode achar que eu estou ali plena, né, e na minha paz interior completa. E, na verdade, é muito diferente disso, né? O mindfulness que eu trago aqui, ou atenção plena, né? Para facilitar em português, a gente está falando de uma prática secular, né? Que a gente fala. Então, sem um viés espiritual, sem um viés religioso, você não necessita, né, de ter nenhuma crença religiosa ou espiritual específica para fazer uma prática de mindfulness com esse viés, né, secular. Então, a gente está falando aqui de práticas com embasamento puramente científico, né? Esse protocolo que eu me formei e que eu pratico, né, e estou iniciando, né, esse compartilhamento com as pessoas, ele foi desenhado, né, as práticas foram desenhadas a partir de todo um conhecimento, de um estudo e de pesquisas de neurociência e da teoria de psicologia, né? Então, a gente não está falando aqui numa prática meditativa buscando essa transcendência, esse lugar, né? A gente está falando de um treino do cérebro. E a partir de um treino de uma região específica ali do cérebro, né, dos nossos processos atencionais, que envolvem essa parte frontal aqui do cérebro, a gente vai, então, desenvolvendo, né, fortalecendo essa habilidade que é o mindfulness. Né? O mindfulness, ele é uma habilidade que todos nós temos e que ela é treinável. Então, a partir esse conjunto de práticas, que é o treinamento, né, nos apoia a desenvolver essa habilidade do mindfulness, que é nós estarmos conscientes, com mais presença no que está acontecendo. Então, a gente vai cultivando esse lugar de trazer lucidez para os meus processos, junto com essa postura gentil de eu acolher o que estiver acontecendo ali na minha experiência, naquele momento. Então, eu acho que isso tem tudo a ver, né, com esse lugar da gente buscar uma maior conexão com a gente, com o que faz sentido com a gente. E se o que a gente está, então, vivendo na nossa vida está conectado, de fato, né, com o que a gente quer, ou se a gente só foi seguindo ali em algumas escolhas, meio que no automático. E talvez por isso uma sensação aí meio que de desconexão. Foi um pouco do que aconteceu comigo, né? Uhum. Faz sentido para você? Muito, muito. E é muito legal ouvir a sua verbalização mais voltada para o científico, que é diferente do que eu trabalho aqui, né? No sutil, no energético. Mas eu já vi muitas correlações, porque assim, dentro das minhas técnicas, quando eu vou conduzir uma meditação, e até quando eu sugiro para que alguns clientes meus tentem praticar a meditação como uma manutenção do equilíbrio energético, o que eu costumo trazer para eles é o seguinte: a meditação, o mindfulness, seja o nome que a gente atribuir a isso, ela não é um ato que você vai, como você bem colocou, né, esvaziar a sua mente e entrar em plenitude em estado búdico. Isso não existe. O que a gente faz é escolher um foco para conectar a nossa atenção. Então, normalmente eu guio meditações. Quando eu estou guiando, eu sugiro à pessoa: começa observando o seu corpo ou a sua respiração. No último dos mundos, se conecta a minha voz. Vai prestando atenção. Concentra no que eu estou falando e usa a minha voz como foco, ou a música de fundo, enfim.
E aí eu vou trazendo essas ferramentas, essas opções para a pessoa, né? E uma coisa que eu coloco muito para os meus clientes é assim, eu tenho algumas amigas advogadas que são minhas clientes. Quando você está concentrada fazendo uma petição, você está em estado de atenção plena. A atenção plena não é necessariamente você sentar e fechar o olho e se colocar num movimento de meditar. Eu trabalho com atletas também, eu converso muito com eles. Quando vocês estão lá treinando para uma competição, para um campeonato, vocês estão tão absortos nos movimentos da luta que aquilo é um movimento de atenção plena. E aí, quando a gente treina isso com mais afinco, a gente consegue trazer a atenção plena, o estado de presença para qualquer área da nossa vida. Não é pura e simplesmente sentar aqui num momento de silêncio e tentar esvaziar a mente, que não vai esvaziar. O que a gente faz é deixar de focar a atenção nos pensamentos e levar a atenção para outra coisa, seja para a condução da meditação, ou seja para o som, ou para o próprio corpo, né? Inclusive, eu já ouvi falar, nunca experimentei, que tem algumas técnicas, e aí eu não sei se isso entraria no mindfulness, da pessoa meditar olhando para a chama de uma vela, ou para algumas coisas assim, que você fica propriamente de olho aberto, né? Nesse protocolo que eu trabalho, a gente não trabalha com esse tipo de prática, né? A gente trabalha usando o nosso próprio corpo e os nossos próprios processos, né? Então, assim, achei muito bacana o que você trouxe de iniciar, né, as práticas de meditação que você oferece, né, para os seus clientes, pelo corpo, né? Porque a gente Oi, Rô. A gente no BMT, né, esse protocolo que eu pratico, ele chama Body in Mind Training, né, que significa corpo na mente e mente no corpo. Então, a gente trabalha o fortalecimento dessa relação. A gente, hoje em dia, né, a gente fica quase que exclusivamente na mente, né? No nosso dia a dia, a gente está muito desconectado do corpo, né? A gente desligou, acho que aquela chavinha de conexão com o corpo e a gente não entende muito a linguagem, né? A gente não escuta a voz do corpo, né? Então, a gente vai com algumas práticas, né? Retomando esse olhar para o corpo, né? E o corpo é uma âncora muito potente para isso, porque a gente diz, né, lá no BMT, a mente, ela vai muito rapidamente para o passado e para o futuro, né? Então, pensar no que aconteceu, às vezes eu tô ali meio que conflitando com o que aconteceu, eu queria que tivesse sido diferente, ou eu tô tentando antecipar alguma coisa que vai vir e tô querendo controlar cenários e tudo mais. Então, a nossa mente vagueia muito facilmente nesses tempos deslocados. O nosso corpo, a sensação do corpo, ela só acontece no agora. Então, quando a gente traz, né, intencionalmente a nossa atenção para o corpo, a gente está no momento presente. Por exemplo, né, eu posso, bati a mão na semana passada, então eu posso lembrar que foi dolorido, que me machucou, eu posso ter um hematoma aqui que me conta, né, que me lembra que machucou, mas a sensação da batida eu só senti naquele momento. Isso que eu estou aqui fazendo agora é uma memória, né? Então eu estou já na mente, mas a sensação crua, ela só acontece, que é essa sensação no corpo mesmo, ela só acontece no agora. Então, trazer a atenção para o corpo traz a gente para o presente. Então, as práticas geralmente buscam esse lugar do corpo para isso, né? Porque ele é uma âncora muito potente para trazer a gente para o momento presente, né? Isso que você trouxe da gente não precisar, que a atenção plena, né? Ela não é só quando a gente está ali sentadinho de olho fechado.
É exatamente isso, né? E acho que o benefício principal, né, que a gente busca quando a gente faz essas práticas, é que a gente possa, na vida, no dia a dia, se valer disso, né? Porque não adianta eu só estar em atenção plena quando eu sento aqui, nos 10 minutos que eu consegui me desligar de tudo que está acontecendo, de filho, de pet, de, enfim, trabalho, e aí eu consigo aqui 10 minutos de atenção plena no meu corpo. Não é isso, né? Então, a prática, ela é o lugar do treino dessa habilidade para que, na vida, acontecendo, a todo momento, no dia a dia, eu possa, enquanto eu estou trabalhando, eu estou também me percebendo. Porque, às vezes, tem isso, né? A gente está ali concentrada no trabalho, mas a gente acaba colocando a nossa atenção só para fora, né? Só pro fazer ali. E eu me desconecto. Será que eu tô... será que tem algum desconforto no meu corpo? Quantas vezes a gente, em algum momento, se percebe, nossa, tá dolorido aqui, né? Porque eu não percebi que eu tô assim, né? Totalmente torta. Então também tem um pouco isso, né? Da gente ter um nível de concentração, mas com a atenção só para fora. Então, por isso que é interessante a gente ir fortalecendo essa conexão com o corpo para que a gente possa estar nos percebendo enquanto a gente está fazendo e vivendo e fazendo as coisas do nosso dia a dia, né? E uma coisa muito legal que me veio aqui te ouvindo é porque, assim, esse movimento da gente estar muito focado na mente, no mental, no produtividade, vamos produzir, vamos bater meta, né? Isso faz parte da vida e ok, não tem nada de errado nisso, mas o quanto a gente se desloca só nesse movimento, só nessa direção, ele vai causando uma série de desequilíbrios. Se a gente trouxer isso para o meu linguajar energético, meu linguajar, né? Isso é um movimento muito da energia masculina, que é o movimento do fazer, do produzir, do executar. Enquanto a energia feminina, ela está conectada à pausa, à paciência, ao prazer. E assim, para quem não está habituado a ouvir essa linguagem, né? Todos nós, independente de gênero e opção sexual, temos as duas polaridades energéticas. No mundo ideal, a gente andaria com as duas lado a lado. No quesito profissional, a gente automaticamente usaria um pouco mais a masculina, né? E nos momentos de pausa, de lazer, de relaxamento, a gente se conectaria mais com a feminina. Mas quando a gente pensa em atenção plena, se eu estou conectada com o meu corpo, com o meu momento presente, mesmo que eu esteja usando muito o meu racional numa atividade de trabalho, eu percebo sensações muito importantes. Então, por exemplo, se a gente está caminhando num local e tem alguma mínima possibilidade de perigo ali, se a gente está presente, está atento no nosso corpo dá sinais disso. Inclusive, tem um livro que eu estou lendo aqui que ele junta esses conhecimentos científicos da gente habituar a nossa mente ao estado de presença, mas ele também traz a informação que já existem estudos que comprovam que o nosso coração seria um segundo cérebro do nosso corpo e que ele tem funções de alerta e de mensagens para a gente. Só que quanto mais a gente se desconecta do físico, da energia feminina, menos a gente escuta isso, né? Porque, assim, no ambiente feminino a gente chama muito isso de intuição, mas os homens também têm essa percepção. Infelizmente, a grande maioria deles não está habituado a percebê-la. E aí, a gente está lá só no mental e o nosso corpo vai dando sinais de uma série de coisas. E muitas vezes a gente está num pico de estresse tão grande que isso começa a gerar doenças psicossomáticas. A gente começa com uma
dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Só que a gente não dá importância e vai tocando a vida. Vai fazendo o que tem que fazer, segue no corre, né? Até uma hora que aquilo virou um problema muito maior que você tem que parar tudo para cuidar da sua saúde. Agora, quando a gente está conectado no corpo também, a gente consegue perceber aquilo de início e dar atenção para o que está lá no comecinho e evitar que aquilo se torne um problema maior, né? Sim. Nossa, isso faz total sentido, né? Quando a gente fica só no tem que fazer, tem que dar conta, a gente muitas vezes vai deixando de lado, né? Algumas dores, alguns desconfortos, se isso tem alguma carga emocional, especialmente, né? A gente normalmente tem, a gente realmente não aprendeu, né? Acho que hoje em dia a gente vem falando um pouco mais, né? De perceber sentimentos e falar sobre os sentimentos, né? Mas não é tão comum, né? Então a gente acaba querendo afastar, né? Deixar ali de lado, não quero ver isso, porque eu tenho que dar conta de tudo aqui, né? Então, por exemplo, no primeiro tema, né, que a gente trabalha no treinamento do BMT, que é o tema da pausa, ali a gente vai compreender um pouco sobre o nosso sistema de regulação emocional. Então, a gente vai entender as nossas motivações internas diante de cada experiência. Isso, de alguma forma, ajuda também um pouco a gente nesse momento de pausar, fechar o olho e me conectar comigo, né? E fazer essa prática do mindfulness e fazer esse treino de atenção. Mas aí eu sei também o que eu estou buscando dentro de mim. Porque eu acho que às vezes o que vem também de um lugar de dificuldade da gente fazer essas práticas eu vou sentar, vou fechar o olho, vou começar a sentir a respiração e de repente a minha mente já começou a puxar vários outros estímulos, ou o ambiente ao meu redor convida muito rapidamente, né, furta a minha atenção daquele lugar, né, e aí, né? E aí eu já saí da prática, eu já não estou mais meditando, eu só estou ali sentada, né? Então, o que para mim foi muito rico, né, nessa prática, dentro desse protocolo, primeiro assim, saber ter um norte, né? Do que eu vou, para onde eu vou olhar quando eu vou sentar, pausar e fechar o olho, né? Então, a gente trabalha com esse olhar para o corpo, a gente trabalha também a Ina. Oi, Ina. A gente vai olhar o que a gente traz no BMT, né? A gente olha sempre para um triângulo, né? Porque a gente está exatamente querendo conectar o que está com ponta solta, que é corpo, mente. Então a gente olha para os nossos pensamentos, não para se perder no conteúdo, mas para compreender quais são os movimentos da minha mente e também para as minhas emoções, né? Então a gente vai olhar para esses 3 âmbitos que nos compõem e aí eu vou perceber, nesse momento, nessa experiência, no que eu estou vivendo aqui, como que isso está reverberando, como que está me mobilizando internamente. Então, se eu estou aqui, sentei, estou concentrada no meu trabalho, e esse é o foco que eu escolho ter agora, eu estou aqui e consigo trazer a minha atenção para isso. Mas se eu estou vivendo uma situação pessoal, digamos, eu acabei de terminar um relacionamento, então a minha parte ali emocional vai estar pulsando dentro de mim, borbulhando dentro de mim. Adianta eu querer, sei lá, em algum momento só ficar brigando, porque não, eu tenho que estar aqui focada. A emoção furta a atenção. Então, a gente conseguir se perceber, se observar, a gente talvez consiga negociar com a gente. Bom, eu estou vendo essa emoção aqui, mas eu tenho um relatório para entregar. Então, assim,
tem duas perguntas-chave, né, dentro desse nosso treinamento no BMT, que é o seguinte: como eu estou agora? Então, eu pauso, eu desacelero, eu pauso para me observar e me perceber como eu estou agora. E a segunda pergunta: do que eu preciso para cuidar melhor de mim? Adianta eu só ficar brigando comigo e insistindo que eu tenho que me concentrar, mas eu não estou conseguindo me concentrar? Eu vou ficar gerando mais estresse, mais frustração e não vou ser produtiva. Ou ao me perceber, tá, tem essa emoção aqui. Então deixa eu ver. Será que se eu negociar aqui comigo mesma, né? Eu tenho que entregar esse relatório até as 4 horas da tarde. Então, deixa eu, né, dar uma respirada aqui. Quando eu terminar de entregar esse relatório, eu paro e vou me cuidar e vou fazer uma consulta na terapia para poder trabalhar, elaborar um pouco isso dentro de mim, ou eu vou conversar com uma amiga, ou eu vou, enfim, fazer uma yoga, não sei. Daí são os diversos recursos que a gente tem aí na vida, né, para recorrer. Ou talvez aquilo esteja tão intenso naquele momento que talvez eu precise cuidar primeiro disso, suavizar isso nesse primeiro momento, que é o outro sistema, né, que a gente tem, que é o sistema de suavização, e a gente acessa, então, algum desses recursos para me suavizar nesse primeiro momento, e aí sim eu consigo retomar a minha capacidade de foco, de atenção mais racional, mais mental, para um trabalho que eu tenha que fazer, né? Então, às vezes a gente fica muito brigando sem nem saber como que a gente está internamente, né? Então, dentro da prática de mindfulness, a gente um dos primeiros pontos que a gente aprende a fazer essa desaceleração e começar a se perceber, para então começar a ir vendo, tá? Então, como que eu lido com isso daqui? Que é o que a gente falou, né? De cultivo de lucidez e compaixão, que eu também acolher essa experiência, acolher que, putz, eu queria estar super concentrada e produtiva aqui, mas talvez nesse momento eu não estou 100%, porque tem alguma coisa aqui, né, que está me puxando, me mobilizando, né? Cara, muito legal isso que você trouxe. E assim, dentro das técnicas que eu trabalho, né, uma delas tem uma prática de respiração consciente, que eu costumo ensinar para as minhas clientes, que ela traz ela potencializa a circulação de energia no nosso corpo. E isso automaticamente traz um estado de mais calma, de mais relaxamento. E aí, quando essas pessoas elas têm uma certa resistência ou dificuldade mesmo de sentar e meditar, eu as oriento a começar por essa técnica respiratória, principalmente em momentos que se está muito agitado, né? Sentar um pouquinho, colocar a mão no peito, acolher o que está sentindo, é muito semelhante com isso que você trouxe, né? E fazer esses ciclos de respiração. E aí, quando essa pessoa consegue fazer que seja 5, 6 ou até 10 ciclos respiratórios, e é algo que ela pode fazer em qualquer lugar, até dirigindo, no banheiro, numa reunião, é algo totalmente despercebido, né? Você só vai respirar um pouquinho mais profundo, e aí tem uns detalhezinhos lá que eu ensino. Automaticamente a nossa mente já vai acalmando, a gente já percebe com mais clareza o que é que a gente está sentindo, qual é o desconforto, qual é a emoção que está pegando. E a gente tem ali um timing de, ciente do que é que está se passando, decidir como é que a gente vai lidar com aquilo. E é o que você falou. Tem momentos que não adianta querer forçar uma barra. A gente vai precisar pausar, vai precisar tomar uma água, vai precisar deixar para depois aquilo que se pretendia fazer. Mas dependendo da situação, pessoas que têm crise de ansiedade ou até mesmo síndrome do pânico, ela consegue criar ali um gatilho para sair daquele ápice de crise e aterrar, né? Voltar para o corpo.
Porque como você falou ainda há pouco, a nossa mente ela está o tempo todo, no passado e no futuro, no passado e no futuro. E daí vem esses principais transtornos. Quando você fica muito lá no passado, dentro do olhar da minha técnica, você tem mais propensão a uma crise de estresse, uma síndrome do pânico, porque você está preocupado com algo que você vivenciou ou que você tem receio de vivenciar, ou que você ouviu alguém falando, e que não necessariamente tem possibilidade de acontecer agora. Então você vai criando uma ilusão, né? A nossa mente mente. Ela cria historinhas e às vezes a gente fica lá dentro daquela idealização, daquela fantasia e não se desconecta dali. A Ina entrou aqui, eu lembrei, né? Ela fala muito pra gente, a nossa mente é ilimitada, né? Dentro da nossa mente, tudo pode acontecer. A gente consegue visualizar 1 milhão de cenas, até um unicórnio voando aqui na live agora. E aí, em cima disso, a gente cria o transtorno. A crise de ansiedade, ela já está conectada com o futuro, né? A gente quer tanto controlar o futuro, quer tanto trazer uma sensação de segurança para uma possibilidade de algo acontecer, que a gente para de olhar para o presente, para o aqui, para o agora, que se a gente fizer esse movimento, né, de atenção plena, a gente vai perceber que a gente não está em perigo, que está tudo bem, está tudo sob controle dentro desse estado de presença aqui, né? E isso é muito importante. Gente, isso pode salvar vidas, dependendo do estado de espírito, do estado emocional de uma pessoa, né? Sim, totalmente. Quando a gente fica muito, é muito fácil, né, a gente ficar preso nesse conteúdo da mente, né? E essas histórias que a gente vai contando e que vão se encadeando e, nossa, quando a gente vê, quando isso acontece, né? É como se a gente visse um tronco de um barco, né? Uma canoa, como se a gente estivesse numa canoa, num rio, sem remo. A gente vai só sendo arrastado por esses pensamentos, seja para passado, seja para futuro. Quando a gente vai fazendo essa prática de mindfulness, ou as práticas de meditação, né, que você também traz para os seus clientes, a gente vai treinando a nossa mente, né, a observar a própria mente, né, o que a gente chama de metacognição, né? Então a gente descola do conteúdo e a gente percebe o que está acontecendo aqui na minha mente, o que está acontecendo no meu corpo, o que está acontecendo no meu mundo interno, nas minhas emoções. E quando eu consigo me descolar e observar isso, aí eu posso, então, escolher como lidar. Eu tenho mais chance, né, de poder escolher como lidar, do que só ficar perdida nisso e agindo de forma automática, sem escolha, né? Porque isso faz, quando a gente fica muito perdido, né, nesses pensamentos, a gente está ativando na gente o que no BMT a gente chama do nosso sistema de detecção de ameaça, né? Então a gente acha que a gente está sempre no risco, sempre no perigo. Então a gente está sempre num estado interno de alerta e que provoca na gente reações que o nosso corpo foi ali biologicamente construído para defender a gente, né? Então isso é o que provoca também na gente esses comportamentos reativos, né? E a gente acaba fazendo isso por não ter a consciência, por só se perder, né? Então, quando a gente está ali treinando, né, o nosso cérebro, a gente vai ampliando, né, o nosso campo de consciência sobre o que está acontecendo comigo, eu percebo, peraí, esse pensamento aqui, eu, por exemplo, né, eu tenho construí aí ao longo, né, da minha vida um padrão mental bem crítico, bem severo, né? Um padrão de autodepreciação e autocobrança muito, muito rígido, né? E eu só vivia levando paulada, né? A gente chama isso dos macaquinhos mentais, né? Dentro ali do BMT.
Então eu só ficava levando paulada desses macaquinhos ali, sabe? Tipo, meu Deus, perdida nisso. E agora, não é que o padrão, não é que eu apertei um botão aqui e que, eu não acontece mais nada comigo, virei um ser iluminado. Não, mas eu consigo identificar que esse pensamento está aqui. Bom, esse pensamento começou, ele está aqui, ó, querendo me dar paulada de novo. Mas agora eu peguei os remos da canoa. Agora eu consigo direcionar a canoa no rio para onde eu quero ir. Ela não está me carregando ao bel prazer dela, entendeu? Eu estou direcionando para os macaquinhos. Exato. A gente consegue, a gente se tornar íntimo da gente mesmo, né? Por isso que eu falo, né? A prática do mindfulness é uma prática para a gente se conectar com intimidade com a nossa própria vida, com a nossa própria experiência. A gente vai ampliando, né, o nosso campo de consciência da nossa própria experiência. Porque senão a gente só está ali vivendo uma coisa sem nem se dar conta. Sim. Então, e é muito importante esse processo que você trouxe, né? Assim, então, às vezes eu estou muito agitada, que você orienta, né, os seus clientes ali, está muito agitado, então primeiro fazer uma respiração, se conecta ali no corpo, e isso é uma coisa que por exemplo, eu aqui, né, no meu lado de cá, eu conecto, por exemplo, com esse sistema de suavização que a gente fala, né, então assim, eu tô ali, agitada, numa sensação de estresse, se eu tenho essa habilidade de me perceber, que recurso eu posso usar nesse momento para me acalmar no meio de uma reunião aqui, para não xingar todo mundo, né, no meio da reunião aqui? Eu faço esse processo de respiração, dou uma suavizada. Não precisa ser nada, né, super, hiper, não precisa ser, a gente não precisa recorrer a coisas milagrosas, não preciso ir para o alto da montanha só para, né, me acalmar. Eu não preciso estar ali só na frente do mar, ouvindo as ondas do mar para me acalmar. Eu posso estar no meio da reunião e me perceber ali muito agitada, muito incomodada com aquele movimento ali. Gente, participei já, você também, né, de diversas reuniões e, meu Deus, tem hora que a gente realmente, né, quer bater em alguém. E aí, né, é isso, é se perceber e conseguir se manejar, conseguir se gerenciar internamente, que é uma frase muito, nossa, eu acho muito rica essa frase, que a doutora Tamara Russell, né, que é quem criou esse protocolo do BMT, ela fala o seguinte, né, para que a gente está fazendo esse treino aqui? Não é para nunca mais sentir raiva, tristeza, nada disso, para não ter problemas na vida, né? É para que a gente tenha a habilidade de sentir profundamente tudo que for da nossa experiência humana, sentir, e pensar claramente. Então, eu não sou dominada pela emoção, pelo estresse. Eu sinto que ele está aqui e eu, com compaixão, permito e acolho esse sentir, mas eu mantenho a minha região aqui do cérebro responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, também ativa. Porque pelos estudos de neurociência, o que acontece, né? A gente está vivendo ali e essa região pré-frontal aqui do cérebro está ativa, quando a gente está escolhendo, decidindo, analisando, fazendo o que tem que fazer. As tarefas aí todas do nosso dia. Quando eu sou dominada por uma situação de estresse, o nosso sistema límbico faz assim, que estava ali só em stand-by ali, ele faz assim, e essa região nossa reduz drasticamente de atividade. Por isso que muitas vezes a gente tem essas reações, a gente fala, putz, não precisava ter respondido e-mail falando aquilo, não precisava ter falado daquele jeito. Então, a gente vai com a prática do mindfulness, a gente treina o nosso cérebro e essa característica do cérebro de poder ser remodelado, né, que é a neuroplasticidade, a gente
treina o nosso cérebro para, ainda que o meu sistema límbico esteja me falando ali, ó, tem alguma coisa que está incomodando a gente aqui, sim, eu ainda assim consigo manter em atividade essa região e consigo então perceber, tá, estou incomodada, tem alguma coisa aqui, como que eu vou gerenciar, como que eu vou lidar com isso. Para mim isso é super rico, assim. Sentir profundamente, pensar claramente. Isso, na verdade, nada mais é do que uma ferramenta de autoconhecimento, né? Porque se você tem a capacidade de se analisar, de perceber o que você está sentindo, de perceber o padrão de pensamentos que você tem, você deixa de ser dominado pela sua mente e passa a dominar a sua vida. Eu adoro um exemplo que meus clientes morrem de rir. Quem é que balança o cachorro? É o rabo que balança o cachorro ou é o cachorro que balança o rabo? Porque quando a gente está nesse estado de desequilíbrio, é o rabo que está balançando o cachorro o tempo inteiro. Não pode ser assim. Agora, e isso também é muito maravilhoso, e eu lembrei aqui da comunicação não violenta, que você também trabalha, que também é algo muito rico, muito do equilíbrio das polaridades feminina e masculina, porque assim, se eu consigo respirar fundo, acolher o que eu estou sentindo, eu estou trabalhando com a minha energia feminina, e ao mesmo tempo o meu cérebro, o meu mental, ele está com calma e com tranquilidade, observando aquilo que está acontecendo, pensando sobre aquilo, utilizando a minha energia masculina e de forma tranquila, ele está me mostrando qual é a melhor forma de eu responder. E aí eu consigo observar o cenário e responder com mais gentileza, com mais compaixão, me acolhendo, acolhendo o outro que está ali, a gente deixa de ser reativo. Aqui dentro da minha área, eu trabalho com reprogramação mental. E essa é uma técnica que, assim, primeiro eu levo para a gente identificar dentro do nosso inconsciente que tipo de crença está ali enraizada que faz com que a gente tenha determinados comportamentos de acordo com o caso específico do cliente. Exemplo, agora eu estou com um trabalho voltado para mulheres que querem melhorar sua relação com o seu corpo físico, né? Seja emagrecer, ou seja ter mais disposição, mais bem-estar. A maioria delas se queixa de que elas não têm disposição física para ir para academia, para se alimentar corretamente. É muito mais fácil pegar a primeira besteira que aparece na frente e comer. Só que existem questões inconscientes que fazem com que a gente se sabote em mínimas coisas, né? E aí, dentro das minhas técnicas, a gente vai acessar essas informações e descobrir, vamos lá, qual é a raiz dessa questão? O que faz com que você se comporte dessa maneira? O que faz com que você haja sempre impulsionado pela sua criança interior e não pela sua mulher adulta? De posse dessa informação, a gente não tem como pegar isso, arrancar do cérebro e jogar fora. A gente traz consciência para que a gente passe a perceber como a nossa mente trabalha e para a gente dominar a nossa mente. Então, se eu sei que determinada situação me aciona um gatilho mental que faz com que eu me comporte daquela forma, exemplo, estou de TPM, quero devorar um bolo inteiro de chocolate. Se eu já sei que eu vou ficar de TPM, eu não vou ter um bolo de chocolate na minha frente. Ou eu vou ter só uma fatia, porque tudo bem comer um bolo de chocolate, mas não precisa ter um bolo inteiro, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar com essas informações mentais a nosso favor. Mas para isso a gente precisa observar o que a gente sente. E na maior parte da vida, a maioria de nós foge do sentir. Que é algo que você estava falando ainda há pouco também, né? É como se fosse errado sentir dor, sentir angústia, sentir tristeza, sentir ansiedade, sentir raiva. Óbvio, não é gostosinho, mas são sentimentos essenciais que fazem parte da nossa vida. A raiva, por exemplo, ela é uma energia sensacional se bem utilizada.
ela age como força motriz para tirar a gente do estado de estagnação, tirar a gente de um local que não está legal e nos levar para uma outra plataforma, né? Faz com que a gente dê um passo além. A tristeza, às vezes, traz informações que estavam lá escondidas e que a gente estava ignorando, que se não forem cuidadas, vira uma depressão, vira uma outra questão física, um câncer, um problema cardíaco, enfim, tem uma série de coisas se a gente for olhar para a vertente psicossomática. Mas por que as pessoas cada vez mais são acometidas por essas doenças, essas dores? Porque elas estão desconectadas do sentir, porque elas estão, tipo, muitas vezes mergulhando no trabalho como fuga. Existem várias ferramentas de fuga, né, gente? E essas são as mais fáceis, as mais rapidinhas, as dos prazeres imediatos, né? Eu tô aqui trabalhando pra caraca, ai que lindo, bato no peito, como eu sou produtiva. Consigo terminar 10 petições numa noite. E tua saúde tá como, bonita? Tu medita? Você vai pra academia? Não, as petições estão todas em dia, mas daqui a pouco você está com burnout e não sabe por quê. Aí vai ficar de cama, não sei quanto tempo até recuperar isso. Adiantou esse ritmo frenético? Não, né? Nossa, é muito rico. Eu fiquei, pensando em várias coisas aqui te escutando e só para não perder o gancho do que você trouxe assim agora por último, né? Esse cuidado que a gente tem que ter com as fugas, né? Porque, por exemplo, é fácil a gente identificar alguns vícios como não benéficos, né? Então, a pessoa bebe muito, a pessoa fuma, a pessoa usa drogas, ou joga, é fácil a gente conectar esse comportamento, eu chamo de comportamento anestésico, né? Então, esse comportamento anestésico que leva a gente para esse caminho de fuga mesmo do sentir, muitas vezes, como talvez não tão bacana, né? Porque, é a bebida, é o cigarro, é não sei o quê. Mas o trabalho acaba, na nossa cultura atual, sendo exaltado. Então, a gente perceber que talvez isso não esteja sendo benéfico é um pouco mais difícil, talvez. Porque é isso, eu virar à noite fazendo um monte de petição para entregar um monte de petição, vai ser exaltado. Porque, nossa, olha como ela trabalha muito. Acho que aqui em São Paulo, né, é muito legal, né, você falar que, nossa, eu trabalhei sei lá quantas horas. Trabalha enquanto os outros dormem. Trabalha enquanto os outros dormem, sem tempo, irmão, né? É um lugar de status, você fala, nossa, fiz sei lá quantas horas extras. Assim, então, às vezes pode ser uma casca de banana aí, né? Assim, que as pessoas escorregam achando que isso tá sendo muito, muito bacana, olha como eu tô sendo produtivo, porque a gente acaba tendo ganhos, né, nesse lugar. Então, isso vai, de alguma forma, alimentando, né, eu querer me manter nesse lugar, com esse comportamento, né? Mas ele tá, de fato, cuidando de você. Então, assim, por uma reflexão aí, né, só com essa questão de que comportamentos, né, de fato cuidam da gente, que comportamentos não cuidam da gente, né? E uma outra coisa, assim, que eu acho que é importante também trazer, né, às vezes, práticas como a que você oferece, práticas como mindfulness que eu ofereço, às vezes as pessoas podem conectar isso com aquele lugar do good vibes, temos sempre que estar felizes e sorridentes. Exato, tipo, não, os recursos que eu vou ter vai ser sempre sentar e fechar os olhos e ficar plena, que a gente já falou que não é sobre isso, mas não é só sobre ir fazer yoga, não é só sobre tomar um chazinho, tá tudo bem a gente se usar desses recursos. Mas assim, se por exemplo, para mim, uma forma de suavizar, né, me suavizar internamente, para regular, né, aquela carga de estresse, de raiva, e numa aula de Muay Thai socar um monte durante 1 hora, tá ótimo também, entendeu? Se é o caminho
que eu encontrei para canalizar e me suavizar e extravasar essa energia para agora suavizei um pouco aqui e posso retomar, posso olhar para aquele incômodo, para o que me ativou ali naquela raiva, posso retomar aqui, então, pensar sobre isso, né? Tá tudo bem também, gente. Não é só sobre o chazinho, sobre o yoga, sobre o vamos ser zen e good vibes, né? É sobre a gente ir, mais uma vez, né? Ampliando a nossa consciência sobre a gente mesmo. E quanto mais eu me sei, né? É me saber, né? Me saber alegre, me saber disposta, me saber exausta, me saber cansada, me saber com raiva, me saber triste, frustrada. É me saber em qualquer estado que eu esteja, né? E me acolher. E quanto mais eu tenho conhecimento sobre isso, mais eu vou encontrando os caminhos do que cuida melhor de mim. Que pode ser o chazinho, pode ser o bolo, a fatia de bolo, porque tá tudo bem a gente ter prazer na vida também, né, gente? Não é só, né, sobre, tipo, a gente queremos ter prazer na vida, a vida também, né, tem que ser recheada desses momentos de prazer, né? Mas a gente tem que nem você falou, né? Vamos buscar um equilíbrio do que cuida de mim. Então, se eu tô na TPM, eu sou dessas que busco o chocolate, né, nesses momentos. E é isso, eu preciso comer a barra inteira de chocolate? Já fiz. Já fiz. Não é? Mas é isso, é assim, bom, talvez não cuide de mim, porque talvez em algum momento possa me trazer culpa depois, possa me trazer um julgamento, possa, né, mexer em outros lugares. Então eu vou percebendo. Trouxe um alívio imediato comer o bolo inteiro, mas depois não foi tão legal, porque depois veio aquele monte de pensamento também que não cuida de mim, que me coloca de novo num estado ali de estresse. Então, talvez comer uma fatia de bolo chegue num equilíbrio aí que cuida, né, de mim de uma forma melhor. Então, eu acho importante... Não, só ia dizer que eu acho importante a gente também, assim, se permitir, né? Não é sobre o good vibes, o positividade tóxica, né? Afastar também essa mentalidade, né? Sim, sim. Não, antigamente a gente via muito um meme que eu achava muito legal, que era bem isso. Tipo, bebo vinho, medito, falo palavrão, umas besteiras dessa. Aí o que eu mais gostava era um do Hulk, sentadinho, meditando, que ele ficava dizendo, não socar, não socar, não socar. Porque eu fui dessas muito tempo, eu usei o Muay Thai como a melhor válvula de escape da vida. E é maravilhoso. E a atividade física, assim como o mindfulness, a meditação, são ferramentas de equilíbrio energético. Porque quando você está concentrado ali naquele exercício, naquele movimento, você está movimentando os seus chakras e liberando energia estagnada também. Isso melhora a circulação de energia limpa no corpo, que traz mais clareza mental, que traz mais disposição física. A gente tem a endorfina aí, que traz uma sensação muito boa de bem-estar. E quando a gente está conectado ao nosso padrão de pensamento, quando a gente começa a praticar essa técnica de se observar, é muito mais simples também a gente sair de um padrão de culpa depois de um pé na jaca. Porque assim, gente, nós somos seres humanos, a gente está encarnado nesse plano aqui para aprender, para evoluir, mas é pouco provável que qualquer um de nós já saia daqui nessa como Buda. Isso é uma visão muito louca, né? Não dá para pensar dessa maneira. Então a gente vai ter momentos de altos e baixos. Vai rolar uma ressaquinha de vez em quando num domingo de manhã e tá tudo bem. Porque o bom da vida é justamente isso, a gente viver em equilíbrio, né? Se eu pratico a minha atividade física 4, 5 vezes na semana,
Não tem problema nenhum eu comer uma besteira a mais no final de semana. Se a gente vai meditando, acalmando a mente, não precisa ser todo dia. Um dia pode ser 5 minutos, no outro dia meia hora. Muitos clientes vêm para mim assim, porque eu não tenho tempo para isso. Cara, a gente gasta horas do nosso dia em redes sociais e não se dá conta. O povo pega o telefone e fica all the time. As pessoas saem para jantar, chegam num barzinho. Às vezes eu me pego reparando nas mesas em volta, casais principalmente, as pessoas não se falam. Elas estão no telefone a maior parte do tempo. Eu sou uma, cara, eu tô com os amigos na rua e começa todo mundo a pegar no telefone ou em casa num jantar. Eu falo assim, peraí que eu vou mandar uma mensagem para vocês pra gente conversar por aqui. Vocês querem que eu faça uma videochamada? E aí porque, gente, vamos focar aqui no momento presente. Para que a gente saiu, né? Não foi para esse encontro, para curtir esse momento. Então vamos interagir aqui, tudo bem fazer uma selfie, registrar, botar no Instagram, zero problema com relação a isso. Mas primeiro vive e depois posta. Porque senão a gente, mais uma vez, tá lá no passado e no futuro e não tá no presente. Aí depois, no dia seguinte, você vira pra pessoa e fala assim, lembra daquela situação? A pessoa te olha, oi? Não, não lembro, não vi. Quando foi que isso aconteceu? Aconteceu na sua cara. Só que você tava no telefone. Você estava em outro lugar. Você não estava ali. Você está fisicamente, mas não está conectado emocionalmente, mentalmente, né? E aí não é legal, cara. Fica em casa que sai mais barato. Exato, exato. Não, é muito interessante, assim, né? O não ter tempo, né? Então, assim, até entendo, a gente tem, de fato, né, uma série de demandas e compromissos e, enfim. Mas um elemento muito importante que a gente traz dentro do BMT, por exemplo, é a intenção, né? A intenção é o que vai dar sustentação no longo prazo para a gente manter a prática e da prática a gente traz para a vida, né? Então, assim, o que está te motivando, né? O que está te movendo a fazer a prática? O que você quer construir para a sua vida, né? Quando você está buscando essa prática. Então, quando você se relembra e se reconecta com essa intenção, é mais fácil você falar, não, tá, é por isso. É porque eu quero desacelerar um pouco, eu quero ir saindo do automático, eu quero ir reconstruindo essa conexão com o meu corpo, eu quero ir desenvolvendo essa voz mais gentil que conversa comigo quando aquelas vozes dos macaquinhos começam a me dar paulada na cabeça, ir desenvolvendo esse espaço interno para, ao invés de sempre reagir, eu ter mais espaço para sentir e escolher como responder uma determinada situação. Então, é com isso que eu quero é isso que eu quero construir para a minha vida. Então, tem uma importante pesquisadora, né, na área de mindfulness, que é a Shauna Shapiro, e ela traz o conceito de mindfulness como um tripé, né, que é a intenção, a atenção e a atitude. Então, na prática, né, eu escolho intencionalmente trazer a minha atenção para um determinado ponto. E aí eu foco a minha atenção e vou observando naquilo. Naturalmente, a atenção, porque é um movimento natural da nossa mente, né? Ela vai se distrair, a distração vai acontecer. E aí eu gentilmente trago a minha atenção de volta. Porque aqui eu sei para onde voltar, né? Então, a atenção, ela é um eixo, né, que mostra pra gente, porque assim como dentro da prática a nossa atenção vai escapar e a gente vai trazer ela de volta, e esse é o treino, é isso, tipo, bom, eu quero manter um ritmo na academia, mas, putz, passei a semana inteira, entrei num projeto e fiquei louca e, putz, acabei não indo nenhum dia na academia. Tudo bem,
mas adianta eu só ficar me julgando e me criticando? Não. O que me apoia, né, a seguir com essa prática de ir para a academia é eu me reconectar. Bom, tudo bem, nessa semana não foi possível, mas o que eu quero construir aqui para minha vida? Encontrando os espaços para eu colocar esse novo hábito na minha vida. Então, tudo bem. Então, eu sei para onde eu quero voltar e eu vou trazer a minha atenção para cá novamente. E ela vai escapar de novo. E eu sei para onde eu quero voltar, né? Então, acho que além desse ponto de a gente não achar tempo, nos apoia a achar o tempo quando a gente tem mais clareza dessa nossa intenção, né? A gente saber que não é habitual, né? Não são práticas habituais, né? Sentar para fazer uma meditação como as que você ensina e as práticas de mindfulness não são práticas habituais. A gente está acostumado a bora fazer 300 coisas ao mesmo tempo. Então, sentar, desacelerar, virar a câmera para dentro e se perceber não é habitual. A gente vai encontrar resistência. Então, é saber que, tá bom, eu vou encontrar resistência e, de novo, qual é a minha intenção com isso? Ah, tá bom, então eu vou continuar. Sim. É difícil, é um desafio, mas... Mas uma coisa que eu super explico também para o meu público é o seguinte, toda atividade nova, todo novo hábito que a gente deseja criar, demanda um gasto energético maior do nosso cérebro. O nosso cérebro, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não foi criado para armazenar coisas. E a gente entope a nossa cabeça de 1 milhão de abobrinhas. Até que ele fica saturado e a gente entra em estafa mental, né? O nosso cérebro ele foi feito para otimizar atividades para que a gente economize energia. Então, se desde pequenininho mamãe e papai diziam escova o dente depois das refeições, depois de um tempo essa prática se tornou um hábito e a gente vai fazer isso automaticamente. A gente não precisa pensar em respirar, a gente respira automaticamente. Se eu me arranho batendo em algum lugar, a minha pele, meu corpo cicatriza, se regenera automaticamente. Eu não preciso ordenar que ele faça isso. Então, toda vez que a gente vai criar um novo hábito, existe uma certa resistência, porque aquele hábito novo vai demandar um gasto energético maior. Mas para isso a gente tem vários atalhos, vários subterfúgios para que essa resistência cesse mais rápido. No quesito meditação, o que eu costumo sugerir para a galera? Tenta criar o hábito de tentar fazer isso sempre no mesmo local e no mesmo horário. Energeticamente falando, você começa a criar um ambiente propício para aquilo e toda vez que você se coloca ali, a tua mente já entende que é o local de você desacelerar e ela vai responder mais rápido à sua tentativa de desacelerar. Você pode criar uma série de ferramentas, né? Por exemplo, a Nan falava muito nos cursos dela, tipo, tenha o seu lugar para estudo, o seu local para trabalho, o seu local para escrita criativa, porque é muito disso também. O teu cérebro já entende que quando você se coloca naquela posição, você está ali para uma determinada função. E aí ele não precisa refletir sobre aquilo. Ele vai economizar energia e ele vai começar a fazer. Então, se a tua prioridade é começar a desacelerar e ter uma vida com mais bem-estar, essa sua intenção te ajuda a todo dia reservar, nem que seja 5 minutos para aquela prática. Os primeiros minutos não serão perfeitos, às vezes os primeiros dias, a primeira semana, ou o primeiro mês, mas depois de um tempo, se você se condicionar a estar sempre ali, da melhor maneira que você puder, sempre que você puder, aquilo vai funcionar. É igualzinho a atividade física. Depois que a gente se habitua a ir para a academia,
você vai ficar um dia sem ir, seu corpo vai reclamar, porque ele já se habituou com aquele bem-estar. Mas tudo isso vem do quê? Da intenção, da sua prioridade. Porque é aquilo, né? As pessoas conseguem trabalhar quase 24 horas por dia, como você bem colocou, porque é bonito dizer que eu sou super produtiva, né? Ser workaholic é legal. Então tá tudo bem trabalhar 18, 20 horas e quase não dormir, me alimentar mal e não me cuidar. Agora, cuidar do corpo, cuidar da mente, isso foi ensinado pra gente que era futilidade. Determinadas mulheres acima de 45, 50, 60 anos ainda veem a academia como um lugar fútil, um local para pessoas que não têm o que fazer, quando não. É um local para pessoas que querem cuidar do seu corpo físico, que querem cuidar da sua saúde. Então, assim, se todo mundo tem uma semana com 7 dias, um dia com 24 horas, o que é que vai mudar? Qual é a diferença? A tua intenção e a tua prioridade. Se é prioritário para você cuidar da sua saúde, da sua energia, ter mais bem-estar, mais qualidade de vida, você vai conseguir separar um tempo ali dentro para fazer o que você tem que fazer. Do mesmo jeito que a gente desperdiça tempo em muitas atividades sem perceber, né? Como é o caso das redes sociais. Aquilo distrai a gente num nível que a gente perde a noção do tempo. E o mundo hoje, ele é feito, a meu ver, né, gente? Nada de mal em ficar em rede social. Eu trabalho com rede social, também gasto um tempo aqui. Nada de mal em passar no final de semana maratonando série. Não é sobre isso. A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas até que ponto a gente está tão desconectado de si que a gente deixa o nosso tempo escapulir por entre os nossos dedos nessas atividades menos prioritárias e a gente deixa de fazer coisas que nos trariam benefícios enormes. É muito sobre Exato. isso. Exato. Isso que você trouxe agora, dentro do BMT a gente diz assim, né? Tudo bem a gente maratonar a série, tudo bem se quiser ficar correndo feed, mas assim, eu tô fazendo isso porque eu tô escolhendo fazer isso nesse momento. É consciente, é uma escolha passar 1 hora rolando feed e dando curtida. Se é uma escolha, tudo bem, é uma escolha, tá tudo bem. Agora, o que acontece é um pouco disso, assim, da gente entrar e se perder ali, exatamente por conta dessa desconexão, dessa não percepção do que está acontecendo. A atenção simplesmente vai lá na canoa sem remo no rio, vai embora, o tempo vai embora, e aí eu deixei de colocar a minha atenção para coisas que talvez sejam mais construtivas para a minha vida, para coisas que talvez cuidem melhor de mim, né? Porque também tem ali, tô ali no feed, o que eu tô consumindo, né? O que aquilo tá me fazendo bem realmente, ou tá só realimentando, né? Retroalimentando ali os meus pensamentos ali de comparação, de depreciação, de putz, a vida dela é maravilhosa, a minha vida é uma porcaria. Então, tem isso também, né? A gente olhar também a qualidade do que a gente está escolhendo colocar. Porque, assim, dentro, né, da perspectiva aqui do mindfulness, não existe a desatenção. Então, não significa que eu estou desatenta quando eu estou rolando feed. Significa que a minha atenção está ali. Né? A minha atenção, ela está aqui. Não está em outro lugar. Em algum local, né? A atenção sempre está em algum lugar. Talvez ela não esteja onde eu queria que ela estivesse, né? Então, por exemplo, voltando, né, para aquele exemplo que a gente deu da pessoa que está ali querendo se concentrar no trabalho, mas, sei lá, por um rompimento amoroso, a emoção está chamando a atenção.
Então, eu queria estar concentrada aí fazendo meu relatório, mas a minha atenção está em outro lugar, né? Então, eu preciso olhar para isso, me olhar por inteira, né? Entender que essa também é uma parte aqui de mim. E aí eu vou ver, bom, o que eu preciso para cuidar melhor de mim aqui agora, dentro do meu contexto, dentro da minha realidade, dentro do que é a minha possibilidade. Como eu cuido melhor de mim, né? E é engraçado, né? Como é difícil, como é desafiador para a maioria de nós ainda hoje voltar a nossa atenção para si versus voltar a atenção para o outro. Porque é tão simples quando a gente se importa com alguém, ou quando a gente sabe que alguém querido está passando por alguma questão, ou pode vir a passar por alguma questão, a gente ocupar a nossa mente pensando no problema do outro e numa solução para o problema do outro. E às vezes a gente fica naquilo ali, consumindo o nosso mental, consumindo a nossa energia, também como fuga de nós mesmos, né? E aí, às vezes, você vai dar uma solução para o outro de um problema que ele nem tem e que ele nem te pediu. E aí, para você, isso é o quê? Isso é altruísmo. Eu estou sendo bondosa, eu estou sendo uma pessoa legal, eu me importo com o próximo. Mas você está sendo legal com você? Você consegue olhar para si? Eu tenho uma amiga, assim, a grande amiga de infância, que ela outro dia falou para mim, que quando alguém liga para ela, nessa de dizer, ai amiga, lembrei de você, não sei o que, nanana, ela fica com vontade de perguntar, sua cama tá feita? Seu armário tá arrumado? Porque assim, você está se ocupando de uma coisa que não precisa. Da minha vida, no caso, né? Você está se ocupando da minha vida, você não tem a sua? Vou te dar um gato que tem 7 vidas para você cuidar. E a gente pode fazer 1 milhão de piadas aqui. E, gente, óbvio, não tem nada de mal em querer ajudar o outro, mas, assim, esse final de semana tem um conteúdo que eu compartilho todo domingo, que são insights energéticos, né? Como se fosse um podcast que eu trago algumas reflexões. E ontem eu compartilhei exatamente sobre isso. Eu estava falando sobre padrões de pensamento que nos sabotam, que nos limitam, que criam amarras energéticas na nossa vida. E essa questão da preocupação excessiva com o outro é uma coisa que constrói uma série de elos energéticos negativos e que a maior parte das pessoas não está habituada a olhar e, pior, a limpar, né? Porque a gente vai acumulando. Pensa em todas as pessoas que você já se preocupou na vida, sejam relacionamentos, família, trabalho, amigos, e aí você vai acumulando tudo aquilo ali no teu campo, e dependendo do nível, da intensidade da tua preocupação, do teu pensamento com relação ao outro, isso interfere energeticamente também no campo do outro. E isso pode tomar uma proporção imensa se a gente não limpa, se a gente não cria hábitos de ouvir a nossa mente, prestar atenção aonde ela está nos levando e frear isso de vez em quando, isso vai ser danoso do mesmo modo, mesmo que você esteja agindo de forma bondosa, de boa intenção, né? Uhum. Sim, essa eu acho que é mais uma casca de banana, né? Como a gente comentou há um tempo atrás, mais uma vez, né? Se é uma escolha consciente, não, nesse caso, nessa situação, tal, eu vou me dispor aqui, colocar minha atenção também nesse lugar, nessa pessoa, nessa situação para colaborar, se cabe colaborar, né? Que nem você comentou, né? Era pessoa, tipo, cara, nem te pedi ajuda, você tá aqui invadindo meu espaço, né? Então, se isso cabe ao outro, né? No espaço do outro, e se isso vem de um lugar de escolha consciente, tá tudo bem, maravilhoso, né? Quantas pessoas precisam
dessas ajudas e quantas pessoas oferecem essas ajudas, ótimo, né? Agora, o que muitas vezes acontece é isso que você comentou, acaba sendo também um lugar ali, um caminho fácil para fuga desse olhar para si mesmo, desse olhar para a própria vida, né? Talvez uma falta, um vazio ali que não, né? Tá difícil ali, então eu vou preencher indo ali, né? Servir ao outro, né? Ao invés de olhar para dentro e cuidar do que está aqui, né? Me afetando. Então isso é uma outra casca de banana bem comum, né? E complicada, né? Porque o que nem você trouxe, né? Assim, acaba também afetando o outro, né? Que às vezes nem estava aberto, né? Para isso. Então, bem delicado, né? Além de deixar escapar o nosso tempo também, a gente acaba sem querer interferindo em outra pessoa que, na verdade, a gente gostaria de estar ajudando, né? E como isso se conecta também, né, com a questão do equilíbrio energético e da comunicação não violenta. Porque uma coisa é eu observar a cena, perceber que você pode estar precisando de ajuda e oferecer essa ajuda, mas também respeitar que você diga que precisa da ajuda. E não invadir o espaço do outro, impondo uma ajuda que muitas vezes não foi solicitada, que muitas vezes não é como aquela pessoa gostaria ou efetivamente precisaria, né? Porque ela pode ainda estar construindo ali o que é que ela quer de verdade fazer. E é tudo autoconhecimento, né? Exato. Tudo observado. Na teoria da comunicação não violenta, né, isso, esse lugar, né, da gente, mesmo com a boa intenção, né, que a gente fala, então, daquele lugar de, mas eu quero ajudar, né, eu tenho uma solução pronta aqui para te entregar, né, como que você não quer? Isso a gente chama de obstáculos à empatia, obstáculos a um dos obstáculos à empatia, um dos obstáculos à conexão, né, dentro das relações, porque é isso, às vezes a pessoa ainda está processando o que ela está sentindo, às vezes ela está ainda se entendendo, às vezes não é daquele jeito que ela quer resolver, às vezes ela quer fazer outra coisa, às vezes ela não quer fazer nada, às vezes ela só quer se entender e tá tudo bem, né? Tem uma chargezinha que mostra um pouco isso, assim, que o cara vê uma tartaruga e aí ele, nossa, a tartaruga tá, tipo, aqui no meio da cidade, encontrou a tartaruga no meio da rua, ele pega a tartaruga e vai lá no mar e joga a tartaruga no meio do oceano. Mas não era uma tartaruga, era um jabuti. Então, assim, o que você acha que pode ser uma ajuda para o outro, às vezes não é o que ele está precisando, né? Às vezes não é o que ele quer. Então, esse negócio de a gente invadir o espaço alheio sem pedir permissão é bem complicado, né? E o mindfulness ajuda até nisso, né? Exato, exatamente. Para mim, nossa, existe uma conexão muito, muito forte, assim, muito clara. Eu acho que para mim, inclusive, né, quando eu entrei em contato com a comunicação não violenta, se abriu ali, né, muita coisa para mim, me ajudou muito. Inclusive, no momento ali, né, em que eu tive uma crise de ansiedade muito forte, muito intensa, e foi até o momento em que eu depois tomei a decisão, né, de deixar a área jurídica e tal, a prática, o conhecimento da comunicação não violenta me ajudou muito, sabe? Tipo, a olhar para os cenários, entender as minhas necessidades, os meus sentimentos ali e tudo mais. Mas ainda assim, para mim, faltava alguma coisa. E aí o Mindfulness veio assim e preencheu muito esse espaço, porque para que eu consiga, né, e daí assim, falando de uma experiência aqui, da minha vivência, né,
para que eu consiga identificar o meu sentimento, nomear, né, o sentimento, a necessidade, para conseguir ter o espaço para não já reagir imediatamente, conseguir enxergar o outro e ter um pouco mais de espaço nessa resposta e afastar o que é as minhas interpretações e julgamentos do que é o fato concreto ali. Eu preciso ter espaço interno, eu preciso ter essa conexão, eu preciso escutar o corpo, eu preciso saber, preciso conseguir me descolar do pensamento, né, para olhar para o que está acontecendo. Então, o mindfulness, para mim, ele veio e preencheu todos esses espaços, assim, ali, que para mim ainda não... enfim, eu ainda sentia falta de alguma coisa para eu conseguir vivenciar aquilo, né? E aí o mindfulness veio realmente assim preenchendo tudo isso de uma forma bem, bem potente, assim, para mim, né? Sim, faz muito sentido. Gatona, a gente já tá aqui há 1h30. Ai, gente, eu tô sem relógio, sério? Uma dúvida. É porque esse papo é tão maravilhoso que se deixar, ó, a gente fica até o telefone descarregar. Exato, exatamente. Thaís, que bom ter você por aqui. Thaís é mais uma advogada, cliente maravilhosa. Gente, essa live vai ficar gravada, tá? Quem chegou no final e quiser depois escutar do início, fica à vontade. Quem está aqui com a gente durante toda a transmissão, muito obrigada por partilharem desse momento com a gente, por trocarem energia aqui com a gente, tá? Se vocês quiserem compartilhar com alguém que vocês acham que possa gostar desse papo também, fiquem à vontade. Quem tiver dúvida com relação ao meu trabalho ou o trabalho da Débora, mandem mensagens pra gente, vai ser um prazer conversar com vocês. Débora, querida, gratidão imensa por você ter aceito esse convite, por você estar aqui comigo. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Se você quiser deixar uma mensagem também, fica à vontade. Acho que só agradecer, eu tô assim, me sentindo assim, com o coração bem gordinho, assim, sabe? Me sentindo muito honrada, né? Por você ter me convidado para esse seu espaço e muito feliz com a nossa troca. E só agradecer e também deixar o espaço aberto para quem quiser, de alguma forma, saber mais, né? Sobre essas práticas. Estou à disposição também para bater um papo. Então, tá bom. Obrigada. Thaís botou aqui que ela chegou no finzinho. Obrigada, querida. Que bom que você gostou. Mami, Ina, todo mundo que passou por aqui. Gente, um beijo, uma boa semana para vocês. Semana que vem tem mais papo energético. Débora, querida, muito obrigada. Beijão.